Fala galera do Estratégia Concursos, eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática e estou aqui ansioso, ansioso com as novidades que o Estratégia vai colocar para vocês no dia 2 de janeiro, todo mundo aqui na maior expectativa. Hoje eu vim corrigir as 20 questões do nosso simulado de final de ano, simulado que vai estar trazendo prêmios aí para os primeiros colocados, Então, estou torcendo aí para que vocês tenham tido um bom resultado. Vamos começar a nossa correção? Vamos lá. Vamos lá, primeira questão. Observe as descrições da topologia abaixo. As estações estão ligadas através de uma conexão ponto a ponto. O que é uma conexão ponto a ponto? É uma conexão onde a gente tem um enlace, um pedaço de cabo, ligando o equipamento a um outro dispositivo. No nosso caso, a gente vai ter um pedaço de cabo par trançado com conectores RJ45, ligando o computador, que é o dispositivo final, a um centralizador, que é o hub, o switch. Vamos continuar o item. As estações estão ligadas através de uma conexão ponto a ponto, dedicada a um nó central controlador. Isso já caracterizou uma topologia estrela. O nó central é o hub, é o switch. Isso caracteriza uma topologia física de estrela, pelo qual passam todas as mensagens, não havendo tráfego direto entre os dispositivos. Ou seja, não dá para uma máquina passar uma mensagem direto para outra máquina, porque não tem um cabo ligando direto a outra máquina. Então, tudo vai passar pelo nó central, tudo vai passar pelo hub ou pelo switch. Então, item 1, topologia estrela. Item 2. Cada dispositivo possui uma conexão ponto a ponto com outros dois dispositivos conectados lado a lado. Ou seja, um computador ligado com enlace ponto a ponto, com o computador do lado e com outro computador do lado, fechando o quê? Um circuito. Essa é a ideia da topologia anel, cujo sentido da informação é sempre um só, o que caracteriza a transmissão simplex, unidirecional. Então, cada dispositivo possui uma conexão ponto a ponto com outros dois dispositivos conectados lado a lado, fazendo uso de uma comunicação com transmissão unidirecional simplex. Item 2 é a topologia anel. Por isso, o gabarito da primeira questão, então, letra D de delta, estrela e anel. Beleza? Fechando a primeira questão. Vamos que vamos. Vamos lá, galera. Sobre intranet, extranet e internet. É incorreto afirmar que: letra A intranet é um tipo de rede de computadores que utiliza o conjunto de protocolos TCP/IP. Legal. E os vários serviços de rede que estão presentes na internet, como o HTTP e o FTP. A letra A está certa, A intranet necessariamente usa TCP/IP, porque ela tem que ter a mesma tecnologia da internet. E os serviços que existem na internet, como o serviço de páginas, que é acessado via HTTP, o serviço de transferência de arquivos, também vai ser possível de ser implementado em uma intranet. Então, a letra A, beleza. Letra B. A extranet é uma rede privada de computadores que funciona como uma extensão da intranet. Essa é a definição mais clássica de extranet, Uma intranet estendida, permitindo um acesso restrito, um acesso controlado a usuários externos de uma organização via internet, como parceiros, fornecedores, clientes. Na letra B, o acesso restrito, ele está colocando que não é qualquer um que vai poder acessar a extranet. São usuários previamente cadastrados e externos à organização, como clientes, fornecedores, são exemplos clássicos que acessam uma extranet. Então, a letra B também está legal. Letra C. Internet, também conhecida como rede mundial de computadores, a rede das redes, é um conjunto de segmentos de redes públicas, distribuídas e conectadas por todo o globo terrestre. Até aí, perfeito. Capazes de trocar informações por meio de protocolos comuns. Quais são? Os protocolos da família TCP/IP, da arquitetura TCP/IP, ok? Então, a letra C, beleza. Letra D. A internet é uma rede classificada como WAN, uma rede extensa, wide, extensa,
É o principal exemplo de WAN que a gente tem, inclusive, que conecta diversas outras redes em todo o mundo por meio de estruturas chamadas backbones. Backbone é a infraestrutura de comunicação da rede. No caso da internet, a própria rede telefônica é um exemplo de backbone. As fibras óticas, os canais de satélite, eles compõem a infraestrutura de comunicação da internet. E o gabarito aí incorreto é a letra E. Por quê? Caso uma pessoa seja funcionária de uma organização, ela jamais precisará se autenticar. Galera, o funcionário vai ter um login, ele vai ter um nome de usuário, uma senha, ele vai precisar garantir a sua identidade, se autenticar. Então, o gabaritozinho aí é letra E, ok? A letra E é a incorreta. Vamos que vamos. Questão número 3. As afirmações abaixo apresentam utilidades comuns de intranet, exceto, letra A, aumentar o tempo produtivo utilizando o compartilhamento de documentos comuns. Essa é uma vantagem da intranet, né? Compartilhar informações de uma forma rápida através da rede. Então, manuais de treinamento, modelos de documentos, formulários, políticas internas. É uma ferramenta muito importante para a gestão do conhecimento. Então, a letra A está válida. Letra B. Reduzir distâncias, tirando proveito de reuniões virtuais, acesso remoto, listas de discussão, colaboração, de documentos e trabalhos em grupo. O trabalho colaborativo. Letra B, legal também. Letra C. Permitir a transferência de conhecimento pela reutilização de documentos eletrônicos e estratégicos armazenados que foram utilizados com sucesso. Letra D. Permitir o acesso rápido de gerentes e responsáveis pela tomada de decisão aos relatórios necessários no tempo oportuno. Gente, todas essas alternativas, elas têm características em comum. Vocês têm que saber que a rede ela sempre vai o quê? Reduzir custos, aumentar a celeridade, aumentar a produtividade, gerenciar melhor os recursos. Letra E. Permitir o acesso a informações públicas. Aí está errado, gente. Por quê? A intranet, ela não tem informações públicas, ela tem informações privadas, secretas, ultra secretas, acessadas mediante um login. Então, as informações são classificadas. Informações públicas, elas estão disponíveis na internet e não na intranet, o que torna a letra E errada. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão número 4. Com relação aos navegadores de internet, analise a afirmativa a seguir. A barra de endereço é uma caixa horizontal localizada na parte superior do navegador. Ok, onde a gente digita o endereço da página, o URL, que permite inserir o endereço de sites. Então, o item 1 é verdadeiro. Se o item 1 é verdadeiro, a letra B já está errada, eu já vou descartar a letra B, já vou descartar a letra E. Item 2, para imprimir o conteúdo de uma página, deve-se executar o atalho Ctrl+I. Muito ruim. Em qualquer aplicativo que cai na prova, o atalho para imprimir é Ctrl+P. Então, o item 2 está errado. As respostas agora se limitam a A ou D. O que são os cookies? Pequenos arquivos de texto, ok, capazes de armazenar informações básicas sobre o visitante de um site da internet, tais como nome, idioma, estado de autenticação, registro de navegação, carrinho de compras, lista de produtos. Legal, então o item 3 é verdadeiro, por isso gabarito letra D de delta. Os cookies, arquivos de texto que armazenam dados acerca da navegação do usuário. Letra D de delta. Rastros de navegação, né? Vamos para a questão 5. Vamos lá. Os protocolos de correio eletrônico POP3 e SMTP. POP3 é um protocolo que sempre vai copiar as mensagens do servidor para a máquina cliente, baixar, transferir os e-mails para a máquina do usuário, permitindo inclusive a leitura do e-mail offline, né? Uma característica do POP. E o SMTP, que a gente brinca que a sua mensagem está partindo, é um protocolo de envio
ele empurra a mensagem para o servidor. Então, respectivamente, eu tenho um protocolo que copia, transfere as mensagens do servidor para o cliente e outro que envia, que empurra as mensagens do cliente para o servidor. Então, download de mensagens e envio de mensagens. Gabaritozinho, letra B. Observe que a letra A está invertido, não está respectivamente. E aí tem que lembrar sempre que o S é para saída, né? S, sua mensagem está partindo, SMTP. Beleza? Na letra C, a gente teria um exemplo do IMAP e do SMTP. O IMAP é um protocolo que concorre com o POP no acesso a mensagens, mas diferentemente do POP, ele permite ler as mensagens diretamente no servidor. Então, gabarito da questão 5, letra B de Bravo. Esse é um assunto que cai bastante em concurso. Vamos que vamos. Questão número 6. Assinale a opção que não apresenta um sistema de arquivos oferecido nativamente, originariamente pelo Linux. Galera, o NTFS é o sistema de arquivos padrão do Windows. Embora a gente consiga enxergar o NTFS no Linux, ele não é nativo do Linux. Né? Nativo do Linux vai ser o EST2, EST3, EST4, ReiserFS, que já está obsoleto, né? Já está meio que em desuso. O padrão ainda é o EST3, beleza? O EST4, sucessor do EST3, também é bastante usado, mas por padrão a maior parte das instalações, das distribuições Linux, colocam o C como padrão. Notem, a questão não pergunta qual o padrão, eu estou estendendo aí o conteúdo, né? A questão pergunta qual não apresenta um sistema de arquivos Linux. Então, o que não apresenta é o NTFS, beleza? Todos os outros são do Linux. E aí, um acréscimo é que o EST3 é muito popular. Vamos que vamos. Questão número 7. Dentre os diversos critérios de busca e pesquisa, quando a gente fala em busca e pesquisa, a gente pensa no Google. As aspas são utilizadas quando o usuário deseja restringir a busca a uma expressão exata. Então vejam, pesquisar algo ignorando algum tipo de significado atribuído a uma palavra? Não. Pesquisar resultados somente em um determinado site? Não. Aí seria o comando site. 2 pontos, né? Letra C, pesquisar um termo exatamente da maneira que ele foi escrito. Esse é o objetivo das aspas, né? Então, gabaritozinho aí, gente. Letra C de Charlie, ok? Dentro de um intervalo numérico, pesquisar dentro de um intervalo numérico na letra D seria o pontinho, pontinho. E para pesquisar algo em redes sociais, na letra E, a gente tem o uso do arroba, ok? Então, a questão número 7, gabarito letra C de Charlie. Questão número 8. O princípio da segurança da informação, conhecido como integridade, pode ser definido como: letra A, capacidade de um sistema de não permitir que informações estejam disponíveis ou sejam reveladas a entidades não autorizadas. Pessoal, capacidade de um sistema de não permitir que informações estejam disponíveis. Isso é o quê? Confidencialidade, não é integridade. A letra A, você pode associar a confidencialidade, a tornar a informação secreta, privada. Letra B, capacidade de garantir que a informação manipulada está correta, fidedigna, que não foi corrompida. Então, o gabarito aí é letra B, integridade, letra B de Bravo, ok? O que é a letra C? Garantia de que usuários autorizados obtenham acesso à informação, isso é, a informação esteja sempre acessível. Isso é o princípio da disponibilidade. A letra C vincula a disponibilidade. Letra D, uma propriedade que trata da garantia que o usuário é de fato quem ele alega ser. A autenticidade. Letra D, pode puxar uma seta, colocar autenticidade. E a letra E, capacidade de garantir que o emissor da mensagem ou participante de um processo não negue sua autoria. Irrefutabilidade ou não repúdio, ok? Puxa uma seta, irrefutabilidade ou não repúdio. Questão número 9. Um tipo de código malicioso que torna inacessível o dado armazenado em equipamento, geralmente utilizando criptografia, exigindo pagamento, sequestrando os dados, né? Cobrando resgate. É o ransomware.
foi o malware que mais caiu, talvez, nas provas em 2018. É o que está na moda, né? O ransomware. É aquele que vai te cobrar um resgate. Você vai ter que pagar, normalmente, Bitcoin, para poder ter a chave de acesso aos seus arquivos. Então, esse malware é o ransomware. Beleza? Lembrando que o worm é uma praga virtual que fica se replicando na rede, congestionando a rede, explorando vulnerabilidades, conexões de rede, deixando a rede mais lenta. Esse vírus stealth é um vírus furtivo, é um vírus que vai se esconder, no caso ele não vai ser identificado pelo antivírus. Ele consegue passar sem ser percebido pelo antivírus. A ideia do vírus stealth é análoga à do avião, que tem essa característica, né? Aquele avião invisível. O vírus stealth ele não é detectado pelos antivírus, é a característica dele. Keylogger é o programa que captura teclas, a letra C é o programa espião. E a letra E, rootkit, ele camufla a presença de um hacker na máquina, apagando logs, evidências de que o hacker tenha estado na máquina. E oferece um conjunto de ferramentas hacker. Então, gabarito da questão número 9, letra D de delta. Questão número 10. Acerca da segurança da informação, é correto afirmar... Vamos lá, letra A. Worms, assim como vírus, são autorreplicáveis e necessitam ser executados pelo usuário. Já está errado, gente. Primeiro que o vírus ele não é autorreplicável, ele precisa ser executado. E segundo que o worm não precisa ser executado. A letra A tem uma certa confusão, aí, uma mistura, né? O worm ele se replica automaticamente, ele não precisa ser executado. E o vírus necessariamente tem que ser executado, então a letra A está fora. Letra B. Defacer são os pichadores virtuais, especializados em desfigurar páginas de sites na internet. Então, gabarito aí, gente, letra B. Né? Esse é um tipo de ataque. Assim como o spam tem o spammer, a pichação do site, né, que é o defacement, tem o defacer como pichador. Então, o gabarito é letra B. É um tipo de ataque. Isso está documentado na cartilha. Isso pode aparecer, já apareceu em questão da Carlos Chagas, em concurso de TRT. Então, assunto bem legal. Letra C. Para proteger um computador contra os efeitos de um worm, não é efetivo utilizar um recurso como firewall. Um firewall pessoal. Está errado, gente. Né? O firewall ele é um muro, ele vai filtrar tudo aquilo que entra e que sai. Então, o firewall é interessante, sim. Letra B. A letra C, o não está errado. E observe que o firewall pessoal é aquele firewall que está na máquina. Né? Esse, então, vai proteger, inclusive, de ataques internos. Né? Vai proteger das outras máquinas da rede, porque ele é um firewall pessoal. Letra D. Os softwares de spyware que capturam dados, interceptam dados, né? Capturam dados e enviam para um terceiro não autorizado, tem como principal objetivo adquirir informações confidenciais de empresas e são usados como uma forma de espionagem empresarial. Gente, por que a letra D não pode ser a resposta? Adquirir informações confidenciais de empresas e são usados como uma forma de espionagem empresarial. O spyware pode ser pessoal, empresarial, não importa, né? Você pode ter um marido traído, como assim? Um exemplo clássico, né, é o corno, que vai tentar obter dados da traição a partir de um keylogger, de um spyware. Então, ele vai obter dados confidenciais, não necessariamente de empresas, né, não necessariamente para uma espionagem empresarial. A letra C coloca, tem como principal objetivo espionar, gente. Espionar, genericamente. Letra E. Malwares são mecanismos utilizados para evitar... Não, malwares são ferramentas maliciosas, né? Malwares são programas, softwares maliciosos. Por definição, softwares maliciosos. Então, não evitam, pelo contrário, eles são maliciosos. A letra E está errada. Gabarito aí da questão número 10, letra B de bravo. Ok? Questão número 11. A aba Layout do Word 2013 oferece recursos de edição de texto muito usados por seus usuários. A respeito dessa aba, analise as seguintes afirmativas. Item 1.
Não é possível alterar o tamanho do papel de edição, sendo o tamanho A4 o padrão. Embora o papel A4 seja o padrão, é possível alterar, colocar carta, ofício, né? Eu tenho diversos tamanhos de papéis que podem ser alterados a partir da guia layout. Então, inclusive a aba está correta, né? A aba layout permite mudar o tamanho. Dentro de configurar página, haverá 7 itens. E aí você tem que conhecer tamanho do papel, orientação, margens, números de linha, hifenização, beleza? Quebras, colunas, são os 7 itenzinhos dentro de configurar página na guia layout. Item 2. A opção quebras presente na guia em questão possui a opção de inserir quebra de seção e quebra de página. Beleza, quebra de seção, quebra de página, quebra de colunas. Então, item 2 é verdadeiro. O item 1 está errado por quê? Por causa do não, né? O item 1 está errado por causa do não. Se o item 1 está errado, eu já eliminei a A, eliminei a C. E eliminei a E, porque todas também vai estar errado. O item 2 está certo. O item 3, permite inserir marca d'água? Galera, no Word 2013, marca d'água está dentro da guia Design. Então, o item 3 está errado. Tinha que saber, de fato, a guia Layout, gabaritozinho, letra B de bravo. Ok? Então, marca d'água vai estar em Design. Por isso, o item 3 está fora. Vamos que vamos. Questão número 12. É muito comum ao redigir um texto que o autor necessite de outras palavras que tenham o mesmo significado, sinônimos, do que pretende dizer para que o texto fique bem redigido. O Word possui a ferramenta Dicionário de Sinônimos, que serve justamente para sugerir outra maneira de expressar o que o autor deseja dizer. Gente, o Dicionário de Sinônimos pode ser acessado pelo atalho de teclado Shift F7. Então, um gabaritozinho, letra C de Charlie. A letra A, F7 é o atalho para ortografia e gramática. Cai muito em prova, então coloca aí do lado. Ortografia e gramática. A letra D, o Diego pegou uns atalhos bem legais aqui. A letra D é nota de rodapé. Ok? Ctrl Alt F ou Alt Ctrl F insere nota de rodapé. A FGV é uma banca que cobra bastante. E a letra E, gente, a letra E é aquela que você não podia marcar, né? Se você marcou a letra E, deu mole. Por quê? Shift letra, coloca a letra maiúscula, né? Shift é só para aumentar a caixa alta da letra. Shift nunca pode ser um atalho combinado com letra, nem com número. Shift só pode formar atalho se for Shift tecla de função, aí sim. Né? Ou com alguma outra tecla, Ctrl, Alt, beleza? Mas Shift letra só coloca a letra maiúscula, então gabarito da questão 12, letra C de Charlie. Vamos que vamos, questãozinha número 13. Os atalhos corretos para executar as seguintes atividades no Microsoft Office PowerPoint são, respectivamente, PowerPoint, questão excelente que o Diego colocou no nosso simulado, né? Professor Diego Carvalho. Por quê? Uma questão clássica. Iniciar uma apresentação de slides é o F5. Se ele quer respectivamente, tem que começar com F5. Ah, mas aí tem um detalhe, ó, do slide atual. Do slide atual não é o F5. F5 é do slide, do primeiro slide em diante. Quando ele colocou do slide atual, aí ele já restringiu para o Shift F5. Então a diferença é que o F5 inicia a apresentação a partir do primeiro slide e o Shift F5 do slide atual em diante. Inserir um novo slide, Ctrl M. E aí, pela lógica anterior, Shift letra não pode formar atalho. Shift M é M maiúsculo, não é atalho de nada. Então, o gabarito aí é o que? Letra D de delta. Voltar para o slide anterior vai ser o backspace durante a apresentação, certo, gente? Então, o gabarito aí, gente, letra D de delta. Vamos que vamos. Questão 14. Ao pressionar Ctrl Alt Del no Windows 10, é aberto o menu de opções. Dentre elas, vamos lá. Bloquear, trocar de usuário e gerenciador de tarefas. É o gabarito. Por que as demais alternativas estão erradas? Na letra B, data e hora não tem nada a ver. Data e hora não tem nada a ver.
data e hora não tem nada a ver. E na letra E, o Windows Hello está fora. O que a gente pode acrescentar aí? Se eu quisesse abrir diretamente o gerenciador de tarefas, o atalho de teclado é Ctrl+Shift+ESC. Ctrl+Shift+ESC abre diretamente o gerenciador de tarefas. Isso tem caído bastante em prova. E o Windows Hello é uma novidade do Windows 10, né, que vai permitir fazer o login através de um reconhecimento facial, através de um reconhecimento biométrico, né, desde que o computador tenha um hardware compatível para isso. Beleza? Vamos que vamos. Questão número 15. O comando cp no Linux é utilizado para, galera, cp copy, para copiar arquivos, né? Então, gabarito letra B de bravo. Na letra A, para remover o arquivo, a gente tem o comando rm, tudo com letra minúscula, hein? Rm. Na letra C, para mudar o diretório, é o comando cd. Na letra D, para exibir o conteúdo do diretório, é o comando ls, de list, ls. E na letra E, para mover ou renomear, é o comando mv. Lembrando que o mv, faz as duas coisas, move ou renomeia. Então, ficou letra A, rm, letra B, cp, letra C, cd, letra D, ls e letra E, mv. Questão número 16. Assinale a alternativa que corresponda ao conceito abaixo. Memória gravada de fábrica em um circuito eletrônico é a memória ROM. Memória gravada de fábrica é a memória ROM, que fica contida na placa-mãe, que não pode ter seu conteúdo apagado. Read Only Memory, memória somente de leitura. Então, gabarito aí, gente, letra C de Charlie. A diferença entre a memória ROM e a memória RAM é que a memória RAM é volátil, desligou o computador, perde tudo, e a memória ROM, gravada pelo fabricante, só de leitura, uma questão elementar aí de hardware. Então, gabarito letra C. Questão número 17. Acerca do Microsoft Excel, assinale a alternativa incorreta. Letra A. No Microsoft Excel 2013, as fórmulas começam com o sinal de igual. Essa é correta, né? Toda fórmula deve ser precedida pelo sinal de igual. Então a letra A está certa. Letra B. O Excel 2013, ao ser iniciado, apresenta ao usuário modelos de planilhas que facilitam o trabalho, como, por exemplo, planilhas de orçamentos e calendários. Quando a gente entra no Excel, a gente tem a opção de criar uma nova pasta de trabalho em branco ou de usar um modelo já existente. Então, a letra B está valendo. Letra C. A alça de preenchimento é uma setinha que aparece no canto inferior direito da célula. Pode ser utilizada para selecionar células com as quais se deseja realizar algum tipo de operação. Copiar a fórmula para baixo, copiar a célula, uma sequência, enfim. Letra D. No Excel, as células, assim como as planilhas, podem receber nomes. Se vocês observarem, a gente tem uma caixa de nome na interseção das colunas e linhas. No canto superior esquerdo, aparece sempre uma caixa que fica colocando lá B5, C4, o endereço da célula. Você pode selecionar a célula ou um intervalo de células, clicar na caixa de nome e colocar o nome que quiser. E aí vai ser o nome daquele intervalo, que você vai poder, inclusive, usar dentro das fórmulas. É bem interessante isso. Quando cai em prova, derruba muita gente. Letra E. Em uma planilha do Excel 2013, ao se tentar inserir a fórmula igual a cifrão A, cifrão 3, esse $A, $3 é uma referência absoluta. Vezes, abre parênteses, B3 menos C3 em uma célula. Ocorrerá um erro de digitação. Por quê? Pois as fórmulas devem ser digitadas com letras maiúsculas. Essa é incorreta, né, gente? Por que essa é incorreta? Porque não faz diferença usar letras maiúsculas ou minúsculas. Então, o gabaritozinho é letra E. Questão número 18. As cópias de segurança, também chamadas de backup, podem ser realizadas de diversas maneiras diferentes.
A maneira que copia todos os dados, todos os dias, mesmo que não tenham sido alterados, gente, quem copia tudo é o backup completo. Por isso, o gabaritozinho é o que? Letra B de bravo. Não existe backup evolutivo, não existe backup final. Mas é interessante conhecer as características do backup incremental e diferencial. Não dá para explicar hoje, é papo de meia hora aí num vídeo, né? Mas é bem interessante saber as diferenças entre os tipos de backup, conhecer os 5 tipos de backup, né? Completo, normal, total, full, isso tudo é nome para um único tipo. Depois a gente tem incremental, diferencial, diário e de cópia. Então, questão 18, gabarito letra B de bravo. Questão número 19. Assinale a alternativa que não apresenta uma característica essencial da computação em nuvem. Eu decorei a computação em nuvem como CEAPA. O que é CEAPA? Serviços mensurados, elasticidade rápida, amplo acesso a serviços da rede, pool de recursos ou agrupamento de recursos e autosserviço sob demanda. Então, autosserviço sob demanda, letra E, agrupamento de serviços é o mesmo que pool, né? Pool de serviços ou pool de recursos. Eu prefiro, né, agrupamento de recursos, amplo acesso a serviços da rede e elasticidade rápida. Isso a gente confere no material do NIST, que fala sobre fundamentos da computação em nuvem. Na letra C, infraestrutura como serviço não é uma característica, é um modelo. Então a gente tem 5 características essenciais, que é o nosso CEAPA. A gente tem 3 modelos de serviço, que é infraestrutura, plataforma e software, né? Infraestrutura como serviço, plataforma e software, que é IaaS, PaaS e SaaS. E 4 tipos de nuvem, né? Pública, privada, comunitária e híbrida, que, salvo engano, é a próxima questão. Última questão. Sobre computação em nuvem, podemos afirmar que, letra A, nuvem pública é aquela que pode ser acessada por qualquer pessoa gratuitamente. Galera, o que está errado na letra A? Pública pode ser paga ou gratuito. Não precisa ser gratuito. Pública é que qualquer um pode entrar. O Google Drive, o OneDrive, Dropbox, são exemplos de nuvens públicas e que não necessariamente são gratuitas. Então, a letra A, o erro da letra A é o gratuitamente. Letra B, nuvem comunitária é aquela que pode ser acessada por um grupo exclusivo e restrito de pessoas de uma organização. Gente, a letra B é o conceito de nuvem privada. Comunitária são várias organizações. Letra C, nuvem privada é aquela que pode ser composta por 2 ou mais infraestruturas de nuvens distintas, mas unidas por uma tecnologia padronizada ou proprietária. Aí a gente já tem um conceito de nuvem híbrida. Letra D, nuvem híbrida é caracterizada fundamentalmente por permitir o armazenamento virtualizado de informações, tais como Google Drive, Dropbox e OneDrive. Isso seria o Cloud Storage, né? Um serviço da nuvem. E letra E, entre os benefícios comuns às nuvens públicas e privadas, incluem-se alta eficiência, alta disponibilidade, tem que ficar disponível, né, sob demanda para o uso, elasticidade, aumentar ou diminuir a capacidade e rápida implementação. Então, são benesses, são vantagens da computação em nuvem. Por isso, a letra E está certa. Gabarito, questão 20, letra E. Galera, com isso, a gente fecha a correção do simulado do dia 28 de dezembro de 2018. E eu estou aqui ansioso, a Corujinha está toda hora monitorando aqui para ver se eu vou contar alguma coisa para vocês, mas eu não posso contar, né? Dia 2, estamos todos na expectativa. O que será que o Estratégia Concursos preparou para que vocês iniciem o ano aí muito felizes e cada vez mais conosco, né? Com o Estratégia. Galera, um excelente final de ano, 2019 seja muito próspero, né? Que vocês
tenham muitos concursos públicos e que vocês obtenham a aprovação, a tão sonhada, tão esperada aprovação. Vamos que vamos, gente. Estamos juntos aí em 2019. Muita saúde, sucesso, paz. Valeu? Um grande abraço aí. É o que eu e toda a família do Estratégia deseja para vocês. O melhor. Um abraço.